Continuando aqui com o nosso estudo de Kuzari, nas duas últimas aulas a gente aprendeu um pouquinho sobre a Nefesh, autoconhecimento da Nefesh do ser humano. A gente conheceu Kohot, forças diferentes que existem dentro da Nefesh, que ajudam a pessoa a lidar com o mundo externo, a absorver o conhecimento que está ao redor dele e utilizar isso no dia a dia, ou instintivamente, como os animais fazem, ou conscientemente, como o ser humano tem que fazer. Certo? Essa foi uma aula geral, a gente trouxe o exemplo de alguém atravessando o farol, como no primeiro momento a pessoa aprende algo vendo, usando os 5 sentidos, o que está fora dele, como ele absorve isso, como isso fica na memória, como ele atinge essa memória, como ele alcança ela para trazê-la de volta para situações diferentes, a generalização. Vimos algumas questões que existem na nefesh da pessoa, que nada foi criado em vão, tudo isso tem uma certa necessidade em algum momento. E na aula passada a gente falou que o ser humano ele não pode agir baseado no instinto somente, ele tem que ter uma darga a mais, ele tem que subir um nível e chegar na questão da consciência. O ser humano tem que usar a consciência dele no momento de fazer decisões e não seguir o instinto somente. Bem, continuando isso, o Haver fala o seguinte, fala, olha, se o ser humano, o principal dele, o que define o ser humano, é o que a gente chamou de Tselem Elokim na aula passada, a semelhança divina, é a capacidade intelectual, a capacidade de pensar, fala o Haver, deixa eu explicar um pouquinho melhor essa questão. O que seria pensar, o que não seria pensar? A gente falou lá atrás que existem pesquisas que dizem que em torno de 90, 95% das pessoas no mundo não pensam. Somente 5 pessoas no mundo pensam, 2% realmente pensam e 3% acham que pensam. Agora, para o que significa isso? Todos nós pensamos. Você conhece alguém que não pensa? Já viu uma pessoa que não está pensando? Óbvio, o tempo todo a gente pensa, a gente não tem nem controle sobre a questão do pensamento, não dá para não pensar. Você tentar não pensar, você vai estar pensando em não pensar. Ou seja, o pensamento funciona o tempo todo, mesmo durante o sono, mesmo quando a pessoa está dormindo, as ondas cerebrais estão lá funcionando, estão o tempo todo ativas. O que seria pensar, então? Qual seria a principal função do intelecto dado ao ser humano? Então, aqui, o que precisa entender é que tem 2 tipos de pensamentos. A gente tem um pensamento imaginativo e a gente tem um pensamento analítico. O que seria o pensamento imaginativo? É um pensamento que é baseado principalmente em, não necessariamente emoções, mas ele funciona principalmente com imagens, digamos assim. Então, se, por exemplo, eu parei para pensar onde eu vou almoçar hoje à tarde, com quem eu vou almoçar? O que eu vou comer? São pensamentos, realmente eu estou pensando. Porém, esses pensamentos são muito baseados em imagens. Eu penso na pessoa que vai estar lá sentada comigo, eu penso no prato que eu vou pedir, ou mesmo que eu vou dar uma palestra. Eu vou dar uma palestra na minha empresa. Eu penso como vai ser a palestra, quem vai estar sentado lá, quem eu quero convencer, quem eu não quero convencer, como eu vou falar. Eu fico decorando e repetindo para mim mesmo o meu discurso. Tudo isso são imagens que vêm na cabeça da pessoa, imaginando o que vai ser, o que não vai ser. Eu não estou analisando a situação, eu estou apenas imaginando a situação. Esse pensamento imaginativo acontece o tempo todo, certo? Sejam memórias de coisas que eu fiz no passado, eu fico lembrando e relembrando, memórias boas e memórias ruins, ou imaginando o que vai ser, me imaginando ganhando um prêmio, me imaginando entrando numa faculdade, me imaginando comprando um carro, fazendo alguma coisa. Esses pensamentos são pensamentos imaginativos, não é o pensamento analítico. Porém, espero que a palavra imaginativo exista, não tenho certeza. Mas, de qualquer jeito, são pensamentos que funcionam basicamente em imagens. Isso daqui não é o pensar, realmente. Porque, a priori, os animais também têm um tipo de pensamento parecido com esse, certo? Se o animal vê, se o coelho vê uma cenoura, ele está vendo aquela cenoura, e quando ele está com fome, ele imagina uma cenoura, ele procura algo parecido, do mesmo formato, com a mesma cor. Isso daqui não é um pensamento que define o ser humano. O pensamento que define o ser humano qual é o pensamento analítico. Quais são as características desse pensamento? É isso que o Haver vem falar para a gente. Então, o Haver fala o seguinte: quais são as definições, as características desse pensamento que eu estou te falando, que é o principal do ser humano? É o seguinte: ונפש מחלקן ומחברתן, מוצאת את הסוגים והמינים שלהם, את ההבדלים, הסגולות והמקרים, מרכבת אותם מרכבת ישים, מתוכו היא מסיקה מסקנות מועילות. Fala para a gente o Haver o seguinte: olha, o pensamento que eu te falei, que é o que define o ser humano, Tselem Elokim, a semelhança divina com a qual o ser humano foi criado, é um pensamento que ele pega a situação que está na frente dele, ele olha onde ele se encontra, e ele decompõe aquilo em fatores. Ele divide aquela situação em vários e vários fatores.
Imagine um quebra-cabeça, por exemplo. Quebra-cabeça, quando ele está montado, é uma foto bonita. Mas você pode separar cada peça e peça e tentar entender qual a função, qual o sentido, qual a essência de cada peça. O pensamento analítico é aquele que vai olhar a situação em volta, tentar dividir a minha situação em fatores para conseguir pegar os fatores que estão aqui e levar eles para outra situação. Analisar se esses fatores vão gerar algo bom ou não, por exemplo. Esse é o Chacham Aroet Anolad. Quem é chamado de Chacham, de sábio? Aquele que sabe o que vai acontecer. Como ele sabe o que vai acontecer? Ele conhece a situação, ele dividiu a situação em fatores, e ele sabe que esses fatores são fatores que podem gerar o sucesso ou não. Ou seja, ele consegue analisar o futuro baseado na definição, na divisão do presente que está na frente dele. Esse é o pensamento analítico. Ele vai dividir o que está na frente dele em tipos, vai dividir em espécies, vai definir o que é essencial, o que é por acaso. Ele vai conseguir realmente separar todos os fatores que estão na frente dele. Isso daqui é o pensamento analítico. Então, vamos lá, vamos fazer um pequeno teste, certo? Quem estiver assistindo aí, vamos fazer um pequeno teste, se a gente consegue ter esse pensamento um pouco mais analítico. Então, vocês estão vendo aqui 4 imagens, certo? 4 imagens, a priori, diferentes. Se eu perguntasse para vocês quais imagens aqui são conectadas, alguns vão saber, alguns não vão saber, mas vamos lá, vamos devagar. Quais imagens são conectadas? A priori, se você olhar as 4 imagens, são 4 imagens completamente diferentes. Seja a menina colocando o pé na água, seja o menino quebrando a cabeça da boneca. 4 imagens completamente diferentes, não tem nada a ver uma com a outra. Talvez elas tenham o mesmo tamanho, talvez elas são com a mesma cor. Então, será que eu consigo conectar essas imagens? Será que eu consigo ter um pensamento analítico que vai me dizer, olha, essa imagem conectar com aquela e essa com aquela? Será? Aqui, a gente vai ter que usar o nosso pensamento analítico. Se eu usar um pensamento imaginativo apenas baseado na imagem que está na minha frente, então a única conexão que eu vou encontrar é que talvez, olha, esse é colorido, esse é preto e branco, esse daqui é do mesmo tamanho que aquele, eu vou usar só os meus sentidos, só a minha visão para separar entre eles. O pensamento analítico vai dividir o que tem na minha frente em gormim, em fatores diferentes e tentar encontrar o mesmo fator em outra imagem. Então, vamos lá. Se você quiser pensar sozinho, para aqui o vídeo e pensa sozinho, eu já vou seguir em frente para a resposta. Presta atenção. Essa menina que está com o pé na água, se eu analisar bem, você vai ver que não está simplesmente colocando o pé na água, ela não está limpando o dedo. O modo como o corpo dela está, o modo como ela está esticando o pé, a aparência, a face dela, o rosto, você percebe que ela está com medo, ela está preocupada. Ela está verificando se a água está quente ou se a água está fria, se vale a pena entrar, se não vale a pena entrar. Mas não só verificando, não só tomando uma decisão, ela está com medo. Ela está sentindo medo, ela está preocupada, ela não tem coragem de pôr o pé para ver se está quente ou se está frio. Ela quer pôr somente o dedinho. O que significa isso? Significa que você tem aqui uma pessoa que não sabe como lidar com situações novas. Uma pessoa que tem medo, não tem coragem de ir em frente, de lidar com a situação que está na frente dela. Exemplo está, certo? O exemplo é bobo, não quer dizer que toda criança que tem medo de pôr o pé na água, ela é medrosa. Não é, não vamos generalizar aqui, mas, Letzorech Henyan, só para a gente conseguir entender o nosso caso, digamos que realmente essa criança é uma criança extremamente medrosa. Ou seja, é uma criança que tem medo de lidar com coisas novas, que não tem coragem de seguir em frente quando as coisas parecem difíceis. Essa imagem é conectada com a imagem da pessoa cavando uma mina, cavando um buraco na terra, desistindo. Por quê? Porque ele tentou, ele cavou um pouquinho, cavou mais um pouquinho, mais um pouquinho. Chegou uma hora que, olha, ficou difícil, não estou vendo o futuro, não está dando certo. Quer saber? Eu desisto. A desistência é o medo de seguir em frente. De novo, não necessariamente, não dá para conectar, falar que uma criança que tem medo de pôr o pé na água não vai ter sucesso na vida, não funciona dessa forma, mas só para a gente tentar aqui conhecer um pouquinho do pensamento analítico. Quando você vê a criança com medo, você pode conectar essa criança com alguém que no futuro vai desistir das coisas, que não vai ter força, não vai ter vontade de seguir em frente. As outras 2 fotos também são conectadas. Embora aqui a gente tenha uma criança brigando com uma menina, arrancando a cabeça da boneca, e ali a gente tem um ladrão invadindo a casa de alguém, essas 2 imagens são conectadas. Por quê? Porque o menino que está arrancando a cabeça da boneca, ele não está só brincando com a boneca, ele não está só pegando a boneca da menina, não é roubo, certo? Porque a menina está na frente, ele vai devolver a boneca.
Mas, ao arrancar a cabeça e fazer a menina chorar, a gente vê que essa criança aqui não se preocupa com o sentimento dos outros, não se preocupa com as propriedades dos outros, não se preocupa com o que não pertence a ele. Ele está disposto a pegar a boneca que pertence a outra pessoa, quebrar completamente, arrancar a cabeça. Ou seja, ele não se preocupa com o que pertence ao outro. Não, essa pessoa não vai ter dificuldade de assaltar alguém, de roubar alguém no futuro. Por quê? Porque eu vou pegar alguma coisa de alguém, e daí que é do outro, não me importo com as coisas dele. Então, obviamente, de novo, não é porque você arrancou a cabeça de uma boneca que você vai virar ladrão. Mas, se a gente dividir essas situações em fatores, a gente vai conseguir entender o que elas podem gerar no futuro. Entre parênteses, é toda a ideia da psicologia, certo? A psicologia analisa o que a pessoa faz, entende de onde vem isso, qual é a fonte dessa, qual é o fator que causou tal ação e que outras ações na vida da pessoa ele está causando. Mas, de qualquer jeito, esse é exatamente o ponto. Quando a gente analisa algo, divide ele em fatores, a gente consegue tirar conclusões. Leasik maskanot. Esse é o tipo de pensamento que a pessoa deve ter. Esse pensamento não vem fácil, esse pensamento precisa de vontade, a pessoa precisa ter força de vontade de focar, de colocar o pensamento para funcionar, mas é assim que ele funciona. Existe algo que ele traz aqui, algo chamado como Ruach HaKodesh, que é um nível mais alto, no qual a pessoa não precisa nem pensar. Ele chegou numa situação em que ele se aproximou tanto de Akadosh Baruch Hu, ele evoluiu tanto, que quando ele vê uma situação na frente dele, Mina Shamayim dos céus já falam para ele qual é o futuro, o que vai acontecer aqui. Como grandes tzadikim, grandes chachamim, você vai em grandes rabinos, você pergunta o que eu faço, e ele te fala o que fazer, porque a visão dele não é uma visão somente do mundo natural, tudo que ele vê também já todos os fatores em volta, ele consegue tirar a conclusão correta. Isso é algo chamado de Ruach HaKodesh, é algo no qual a pessoa tem uma visão clara da Metziut, da realidade, e ele consegue chegar em conclusões verdadeiras. Às vezes é até Mina Shamayim, né? Um tipo de milagre, que Deus coloca na cabeça dele a conclusão correta. Às vezes é assim, às vezes é pachuta, a pessoa trabalhou tanto sobre si mesmo, se aproximou de Akadosh Baruch Hu tanto, em que ele consegue ver o que está na frente de forma clara, sem todas as distrações que geralmente acabam atrapalhando a gente. Esse daqui é o pensamento analítico, quando a gente fala que o ser humano ele tem a capacidade de pensar, é desse pensamento que a gente está falando. Não simplesmente de imaginar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Esse é o pensamento a ser trabalhado, a ser desenvolvido, a ser aprimorado. Em breve continuamos um pouquinho mais sobre a Nefesh. Até mais.